Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui. Vamos falar sobre reforma de São Januário, né? Novidade importante em relação a isso, incluindo novidade em relação ao local onde o Vasco deve ser mandante nos próximos anos, já que São Januário estará fechado para reforma. O Vasco está perto de fechar um acordo com o Botafogo para a utilização do estádio Newton Santos, o Engenhão. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Ainda sobre São Januário, a gente vai falar também sobre a troca de gramado, tá? Que o Vasco começou a fazer no estádio de São Januário. O gramado realmente está feio, né? Tem sido motivo de críticas aí, de muitos jogadores, inclusive. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre a cobrança no vestiário do Vasco após a derrota, né, para o Juventude, terceira derrota seguida do Vasco no Campeonato Brasileiro, e também sobre os jogadores que já se apresentaram para suas seleções. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Você sabia que só um plano de saúde oferece pronto-socorro 24 horas e internação nos melhores hospitais do Rio para quem tem 44 mais? Com o Leve Premium Sênior, você garante acesso a hospitais como Hospital São Lucas em Copacabana, Hospital Vitória na Barra da Tijuca, Casa de Saúde São José e muito mais. Leve Saúde, leve segurança. Nenhuma outra operadora sênior garante atendimento nessas emergências. Só o Leve Premium Sênior. Entre em contato agora pelo número na tela e solicite seu orçamento. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, e vamos começar falando sobre o gramado de São Januário. Gramado de São Januário que tem sido alvo de críticas, né, por alguns jogadores, e principalmente nas transmissões dos jogos, porque esteticamente está muito feio, né? O gramado está manchado, está feio, está esquisito, não está um visual legal. E o Vasco informou que iniciou nessa segunda-feira a troca de gramado de São Januário por orientação da empresa Green Life. Por orientação técnica dessa empresa, o Vasco iniciou no dia de hoje a troca completa do gramado de São Januário. O planejamento prevê que a nova grama já esteja pronta no jogo contra o Internacional no dia 28 de novembro, aproveitando ali o intervalo, né, sem partidas no estádio até essa data. A execução dessa operação será conduzida de forma integral pela empresa Greenleaf, responsável, né, pela manutenção do campo de São Januário. Então, no próximo jogo do Vasco em São Januário já teremos um novo gramado, né, esteticamente mais bonito, e a gente espera que para o jogo também mais bonito, né, já que teve algumas reclamações de jogadores em relação ao estado também do gramado de São Januário. O próximo jogo do Vasco é só no dia 28 de novembro em São Januário. Antes disso, o Vasco joga 2 partidas fora de casa, né? O Vasco enfrenta o Grêmio na Arena do Grêmio e enfrenta o Bahia lá em Salvador. Contra o Inter no dia 28 já teremos novo gramado em São Januário. E já que estamos falando de São Januário, vamos emendar aqui para o assunto da reforma, porque hoje surgiu uma notícia muito importante em relação a isso. Como o Vasco vai ficar aí 3 anos, pelo menos, né, sem São Januário, enquanto São Januário está sendo reformado, o Vasco precisa de uma nova casa para ser mandante dos seus jogos. E a informação do Globoesporte.com é que o Vasco está fechando um acordo com o Botafogo para utilizar o estádio Newton Santos. O Vasco encaminhou um acordo com o Botafogo para jogar no Newton Santos durante o período da reforma de São Januário. Está previsto para a reforma começar no primeiro semestre de 2026. O trato entre os dois clubes será válido ali pelos próximos 3 anos. De acordo com a apuração do Globoesporte.com, o aluguel do estádio será de R$250 mil por partida, e a disponibilidade do estádio está condicionada à prioridade de calendário do Botafogo e também à agenda de shows no estádio. O início da utilização do estádio pelo Vasco
está previsto para o primeiro semestre do ano que vem. Em outubro desse ano, o Vasco e a Prefeitura do Rio de Janeiro assinaram o termo definitivo de transferência do potencial construtivo de São Januário. Esse documento deu a autorização formal para que o Vasco comercialize, o potencial construtivo do estádio. E a SOD Capital é a principal interessada em adquirir o potencial construtivo do estádio de São Januário. Recentemente, o Vasco renovou o prazo para que essa empresa exerça a opção de compra até o dia 12 de dezembro. Até o dia 12 de dezembro, essa situação também do potencial construtivo já deve estar sacramentada. Como o Globoesporte.com publicou em setembro, a empresa sinalizou que vai exercer essa compra com um valor superior ali a 500 milhões de reais, que era o valor desejado pelo Vasco no início das negociações. A formalização dessa etapa permite ao Vasco iniciar a estruturação financeira da obra. E com os recursos provenientes da venda do potencial construtivo resolvido, o Vasco poderá viabilizar a execução da reforma de modernização do estádio. Então, São Januário deve ficar aí uns 3 anos fechado, por conta da reforma, e o Vasco bem provavelmente terá o Engenhão como a sua casa nos próximos 3 anos, pagando 250 mil de aluguel por jogo ao Botafogo. O acordo está bem encaminhado, segundo o Globoesporte.com. Meus amigos, vamos falar agora sobre o momento do Vasco no Campeonato Brasileiro. Houve cobrança no vestiário depois da derrota do Vasco para o Juventude por 3-1. Segundo a apuração dos amigos do NT Vascaínos, após a partida em que o Vasco foi derrotado pelo Juventude, a comissão técnica de Fernando Diniz cobrou fortemente o elenco vascaíno, ao ponto de um integrante da comissão até se exaltar. Não apenas pelo resultado negativo, mas também pela postura do time em campo, a mentalidade e a falta de ambição demonstrada por alguns jogadores em alguns momentos da partida. Houve cobranças individuais em cima de alguns jogadores, o que teria aumentado a tensão dentro do vestiário. Além disso, foi observado que parte do grupo já está com foco voltado para a Copa do Brasil, o que poderia estar atrapalhando o desempenho do time no Campeonato Brasileiro. Essa foi a apuração aí dos amigos do NT Vascaínos, clima de cobrança no vestiário do Vasco após a derrota contra o Juventude, e não poderia ser diferente, depois de um resultado desse, a cobrança realmente tem que acontecer. Meus amigos, para encerrar esse vídeo, vou colocar na tela aqui os jogadores do Vasco se apresentando em suas seleções nacionais, começando com Carlos Cuesta e Andrés Gomes, que já se apresentaram à seleção da Colômbia, lá nos Estados Unidos. Tá os dois aí aparecendo na tela para vocês. Puma Rodrigues também já se apresentou à seleção do Uruguai, que vai jogar no México, amistosos também nessa data FIFA. E claro, o Paulo Henrique, que já está na Europa com a seleção brasileira, já chegou a Londres também e já se apresentou para a seleção canarinha. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, o like é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!